Então, continuando a nossa análise estrutural, pessoal, lembrando o seguinte: a análise é uma das partes mais importantes do nosso projeto estrutural, tá? Então, tem que se dedicar um certo tempo para fazer essa análise com calma, para que o projeto realmente saia, né, de certa forma econômico e o mais seguro possível. Então, a análise estrutural é uma fase extremamente importante e cada engenheiro tem uma maneira, tem uma ordem de realizar essa análise, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é como eu realizo, que é olhando primeiro a grelha da laje, depois analisando os diagramas de momento fletor das vigotas, né, da nossa laje, das nervuras, das vigas e as deformações, e só depois fazer a análise do pórtico, né, analisando os esforços nas vigas e nos pilares. Então, a análise ela é um passo a passo que eu costumo dizer que a gente tem que seguir para que não fique dando o looping, né, indo e voltando, né, sem a necessidade de estar fazendo tal procedimento e às vezes acaba deixando o nosso projeto com uma produtividade muito baixa, né? A gente demora muito tempo porque fica dando essas voltas, indo lá e voltando. Então, esse passo a passo que eu digo, primeiro fazer a análise da grelha e depois fazer a análise do pórtico, é o que eu defino ser como mais produtivo para mim, tá? Então, tem mais análises para serem realizadas, obviamente. O que a gente está vendo aqui seria o básico de tudo. E faltou explicar algumas coisas com relação à análise no vídeo anterior que a gente vai estar vendo nesse daqui. Realmente tem que ser feito com calma, então pode ser um pouco mais demorado essa questão da análise. E eu peço para que quem está nessa aula retorne na aula 10 para que não fique perdido sobre o que a gente está analisando. Tá? Então, o que ficou faltando a gente analisar? Então, eu vou entrar de novo na grelha, né? Então, está aqui o nosso projeto. Eu vou vir aqui na grelha, para quem não sabe, novamente, estou no primeiro pavimento, depois de processado, que foi o que a gente fez na aula anterior. Então, primeiro a gente tem que processar esse projeto. E aqui eu vou entrar na grelha do primeiro pavimento. Então, aqui a gente viu na aula passada os esforços nas barras das nossas nervuras e também das vigas, bem como as deformações. O que ficou faltando a gente analisar com mais calma seria a parte de deformação. Tá? Então é isso que eu vou estar realizando aqui nessa aula. Então aqui eu estou na combinação do estado limite de serviço, combinação quase permanente, tá? Que é o peso próprio mais o peso permanente, mais 0,3, que seria aquele PSI2, né? É o que a gente utiliza para fazer essa combinação, que multiplica a carga acidental, né? Ou a carga variável nesse caso. Então com essa combinação que a gente faz a análise de flecha, e para isso a gente precisa ativar aqui, ó, o deslocamento, né? E aqui ele já começa a mostrar as flechas na nossa estrutura. Não seria bem as flechas, né? Seria a deformação, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso agora. Então aqui eu vou ativar, ó, se a gente clicar aqui, a gente pode deixar mais colorido, né? Com a diferença de cores, fica mais fácil às vezes de identificar. Ou se a gente clicar aqui de novo, a gente vai deixar somente os valores ali da flecha. E aqui a gente pode escalonar, né, a deformação. Bom, eu vou deixar aqui como esquema de cores. Percebam o seguinte, ele está dando um deslocamento máximo de 0,97 centímetros. O que o programa está fazendo, o TQS? Ele está pegando a flecha elástica, né, que seria devido a essa combinação quase permanente, só que ainda ele está multiplicando por um coeficiente de 2,5, que é para simular a não linearidade física e o efeito da fluência ao longo do tempo nessa estrutura. Então ele está multiplicando por esse coeficiente de 2,5, fazendo essa simulação. Tá? Então, na realidade aqui seria a combinação quase permanente multiplicado por 2,5. Ele já faz isso automaticamente. Então está dando um deslocamento aqui de quase 1 centímetro. Tá? O que é interessante perceber aqui, esse deslocamento, ele na verdade não é a flecha. Então muita gente acaba confundindo isso. Né? Isso daqui é a deformação. Percebam que se a gente pegar aqui como... Né, se a gente deixar como cor mesmo, percebam que quanto mais próximo do branco, seria o que deslocou zero, né? Então aqui, se a gente perceber na viga que está apoiando essa laje que teve essa deformação de 0,97, nas duas bordas dessa nervura,
né, ela não está com deslocamento zero. Já teve um certo deslocamento por conta de quem? Da viga que ela está se apoiando. Então, na realidade, esse deslocamento de 0,97 não é a flecha da laje. Tá? Então, tem que fazer essa ponderação de maneira manual aí. Tá? Então, na realidade, se a gente pegar os valores aqui, eu vou desligar o esquema de cor, perceba que essa viga aqui, ó, que a nervura está apoiando, já deformou 0,24 centímetros. E a viga lá da parte de cima, né, deformou aí próximo de 0,45 centímetros, né, ou 0,5. Tá? Se a gente aumentar aqui o diagrama para a gente perceber, ó. Então, na realidade, a flecha dessa laje aqui não é 0,95, né, vai ser algo aí menor do que isso. Então, se a gente fizer mais ou menos quanto está dando essa flecha, a gente vai perceber que vai tá com qual valor? 0,95, subtraindo ali o que já deformou da nossa viga. Então, sendo até a favor da segurança, né, vamos pegar aqui esse 0,24. Então, está dando uma flecha ali de no máximo 0,7. Né, até um pouco menor do que isso, porque, né, do lado esquerdo ali da vigota se deformou ainda mais a viga. Então, essa diferença seria menor. Né, mas pegando aqui o que deformou menos, que seria esse 0,24, né, dá uma flecha ali, uma flecha mesmo, né, não a deformação, mas a flecha da nossa nervura de 0,71, tá? No máximo 0,71. Então, se a gente analisar qual que seria essa flecha limite, lembrando, a gente não está fazendo uma análise não linear, a gente vai fazer isso nas próximas aulas, que é o que? Analisando realmente qual que é a armadura que está sendo considerada nessa vigota, né? Qual que é o tempo de escoramento que vai ter e fazendo o cálculo real dessa deformação. Né? Então, esses valores de 0,95, como eu citei na aula anterior, eles são aproximados, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia de quanto vai dar esse valor final depois dessa flecha. E normalmente em laje treliçada aqui no TQS, levando em conta, fazendo essa análise não linear, esses valores, o valor final, né, da flecha diferida ao longo do tempo, contando a fissuração e a fluência, dá bem maior do que esse valor aqui dessa flecha elástica, que foi simplesmente multiplicado pelo valor de 2,5. Tá? Mas para a gente ter uma noção se já precisa aumentar a capa de concreto dessa laje, se precisa aumentar o valor característico lá da resistência do FCK, né, do nosso concreto, ou fazer alguma modificação já sabendo que a flecha já não passou logo de cara, essa análise aqui já é o suficiente para a gente ter noção se a flecha vai passar lá no final ou não. Nesse caso aqui, como que a gente sabe qual que é a flecha limite? Ou a gente volta lá na nossa planta de forma e mede, né, pega lá a cota aqui dessa nervura, ou pela própria grelha aqui a gente consegue pegar essa informação. Então, se a gente clicar aqui em piso, ele vai pegar uma vista, né, uma vista em planta dessa grelha. E aqui a gente pode vir aqui na aba cotagem e pegar aqui, ó, cotagem linear. E pegar aqui mais ou menos, né, esse comprimento dessa barra que ele está considerando como sendo a barra da nossa nervura. E aqui está dando aproximadamente 3 metros. E qual que é a flecha máxima? Segundo a norma, né, a gente tem o L sobre 250. Então, nesse caso, a nossa flecha máxima seria de 1,2 centímetros. E qual que foi a flecha que a gente encontrou? Mais ou menos ali 0,7. Né? Então, de certa forma, está dentro do limite, mas lembrando que é uma análise linear essa daqui. Para a gente realmente saber se passou ou não, a gente vai ter que fazer essa análise não linear mais adiante. Bom, além disso, qual que é outra informação que ficou faltando no vídeo anterior? Sobre os esforços. Então, a gente viu lá o básico, né? Que foi o esforço de momento fletor nas nossas nervuras e nas nossas vigas, e os deslocamentos. Mas, além disso, tem outro N esforços aqui que a gente pode olhar. Então, aqui eu vou colocar na combinação, né, que é todas as permanentes acidentais. E vou colocar aqui, por exemplo, ó, a força MX, que seria o momento torsor. Né? Então, percebam que nessa viga de borda aqui da nossa marquise, está aparecendo quem ali? O momento torsor. Por quê? Lembra que a gente adicionou aquela carga horizontal lá nas primeiras aulas devido ao peso do guarda-corpo? A norma pede lá, né, aquela carga mínima horizontal
por ter uma barreira ali de guarda-corpo. Então aquela carga horizontal que a gente adicionou justamente está causando o que aqui? Uma torção nessa nossa viga de borda. Não é uma torção que vai, né, acarretar em que vai nos causar problema de dimensionamento, né? Se essa viga tivesse um comprimento ainda maior, talvez poderia ter alguma complicação, mas nesse caso aqui, né, é uma torção relativamente baixa, tá? Podemos depois aumentar a largura dessa viga se não for suficiente. Então, depois a gente pode fazer essas modificações, mas aqui é para vocês poderem observar como é que o software retira esses dados para fazer o dimensionamento e as verificações, né, com relação à seção e às armaduras devido à torção depois nessa viga de borda, tá? Além disso, qual outro esforço que a gente pode pegar aqui? A gente pode pegar também o esforço em Y, né, que seria o esforço aqui na direção Y, que está dando bem baixo, né, nessa grelha. A força em FZ, né, que seria o esforço cortante, aqui nesse caso, esforço na direção Z, lembrando que o eixo Z aqui do TQS seria o eixo que está ali na vertical, então é por isso que chama FZ, né? Então seria o equivalente ao esforço cortante. Então está aparecendo aqui os esforços cortantes na nossa viga, lembrando que esse esforço cortante não é o que ele vai usar para dimensionamento da viga, ele utiliza para dimensionar a viga os esforços lá do pórtico, tá? Então aqui na grelha ele não pega esses esforços para a viga para dimensionar ela, para fazer as verificações. Ele pega lá os dados do pórtico, que pode ter uma pequena diferença, tá? Se a gente filtrar aqui somente as barras das nossas lajes, das nervuras, vamos desligar aqui as barras das vigas. E aqui, ó, podemos pegar, ó, os esforços o esforço de cortante, né, que está atuando nas nossas nervuras, né? Então a gente consegue observar os esforços cortantes. Bom, além disso, a gente tem o momento MX que eu já tinha mostrado anteriormente, né? Percebo que praticamente não tem momento torsor nas nossas nervuras, é mais aparente justamente nas vigas, né? Nesse caso aqui. Bom, além disso, o nosso momento fletor clássico, né? Em torno do eixo ali Y da nossa nervura, então está coerente igual a gente já tinha feito a análise. E o deslocamento que a gente já analisou, tá? Bom, qual outro fator que é importante a gente analisar aqui na nossa grelha para finalizar, tá? É o seguinte, sempre olhar para ver se não tem barra que está solta, tá? Então aqui, ó, se a gente analisar, vamos ligar aqui as barras de vigas. Então percebam que não tem nenhuma barra solta, né? Poderia acontecer o seguinte, por algum motivo lá no lançamento estrutural, essa barra aqui, por exemplo, ó, da nossa laje, aqui na ponta dela não está ligada com a barra da viga principal. E essa barra ela acaba ficando como se estivesse engastada só de um lado, e é lógico que a deformação dela seria extremamente alta. Essa barra estaria com a ponta lá embaixo, e aqui o deslocamento na nossa escala estaria ali com um valor absurdo, por exemplo, 15 metros. Então fica bem escancarado, né? Fácil de observar quando acontece esses erros de ligação entre as barras. Então toma cuidado com relação a isso, tá? Um outro fator importante, vamos tirar aqui o deslocamento, e agora a gente está vendo a barra da grelha sem nenhuma visualização. O que seria uma outra questão importante? Saber analisar as barras da grelha. Como que a gente pode fazer isso? Bom, as barras que estão nesse caso com a cor alaranjada, né, são as barras da nervura. Então, se a gente vier com o mouse e parar em cima de alguma barra, ele vai mostrar algumas informações. Então, aqui deixa eu congelar um pedaço da tela. Então, aqui, ó, eu só parei o mouse em cima da nossa barra da nervura, tá? E ali ele mostrou essa caixinha com essas informações. Perceba que ele mostra algumas informações a respeito dessa barra. Quais seriam essas informações? Então, se a gente observar aqui, ó, ele trata como sendo tipo nervura, tá? Então, ele dá o tipo da barra. Se a gente for, por exemplo, nessa barra azul aqui, que a gente sabe que é a viga, né, que são as vigas devido à localização, mas se a gente parar em cima ali da barra, vai estar ali, ó. Deixa eu pegar uma outra aqui para ficar melhor de ler. Então, está exatamente escrito ali, ó, tipo viga. Então, a gente tem que saber identificar essas barras na hora de fazer a análise.
Uma outra barra que ele criou foi essa azul aqui bem clara, né? Então se a gente parar ali, tá como tipo laje. Aí vocês podem perguntar qual que é a diferença dessa barra azul mais clara para a barra alaranjada. As duas não são a nervura? De certa forma, não. A barra laranja é exatamente as nervuras, né? Que seriam a treliça mais aquela contribuição da capa de concreto. Só que aqui, né, como a gente inseriu as formas da nervura, ele faz a verificação de qual que é aquela largura colaborante da nossa mesa. E aqui, como pode até observar visualmente, o espaçamento entre a viga e até essa primeira barra da nervura, ele é maior, né, visualmente olhando, do que entre as nervuras. O que aconteceu? Que o software faz isso automaticamente. Ele viu que, não, que esse lado esquerdo aqui dessa barra não seria totalmente considerado colaborante à capa de concreto. Então ficou uma pequena parte da capa de concreto aqui como sendo utilizado, né, como se fosse um trecho maciço ali de laje. É possível ajustar isso? Sim, teria que voltar lá no modelador e retirar a laje de novo e inserir a nervura, né, as formas dessa nervura de tal forma que seria exatamente montado, né, de uma forma que teria somente discretização de barras de nervura aqui. Então teria que ser um trabalho mais manual mesmo, braçal. Nesse caso aqui não tem problema deixar dessa forma, né? O software faz a análise corretamente. Então aqui, ó, se a gente parar em cima dessa barra, o que está mostrando ali? Tipo laje. E o que é interessante da gente analisar é o seguinte: vamos pegar primeiro aquela barra da nervura que a gente olhou. E aqui ele está considerando umas coisas que é interessante para a gente obter essas informações, tá, pessoal? Então aqui a primeira coisa que a gente tem que analisar é essa questão que ele está considerando aqui, ó, B0. Na verdade não é B0, é B de 0,09 metros. O que ele está fornecendo de dado para a gente? Que a largura da alma dessa nervura é de 9 centímetros. Por quê? Quando a gente inseriu essa nervura lá, né, nas primeiras aulas, o que a gente considerou? A geometria da nossa laje. Então aqui eu vou abrir para a gente, né, relembrar mais ou menos qual foi a geometria que a gente considerou. Então a nossa laje, na verdade, ela é uma laje no formato de uma nervura em T. Bom, aqui ficou... O desenho ficou bem ruim, mas dá para vocês entenderem, né? Bom, e qual que foi a geometria considerada? Se a gente pegar aqui a geometria que a gente considerou lá na nossa laje, na hora de inserir ela, a gente vai ter várias cotas aqui, né? Bom, a primeira geometria que a gente tem aqui seria a nossa capa, né, que é de 4 centímetros. Aqui a altura da nossa treliça, né, do nosso bloco de enchimento, na verdade. Então aqui pegando essa altura total, a gente tem aqui que tem 8 centímetros. Aqui essa largura aqui da nossa... né, tá meio desproporcional, né, não fiz em escala, mas isso aqui seria 9 centímetros, porque essa parte aqui são 12, se eu não estou enganado. E aqui, né, é 1,5. E aqui a largura total de 12. Então, descontando 1,5 de cada lado, a gente tem que a largura ali da nossa alma é de 9 centímetros. E aqui em cima, ele está considerando como sendo 42.
tá? Isso depende, obviamente, da largura do nosso bloco, né? De um bloco até o outro. Tá? Então, é exatamente essas informações que ele está fornecendo aqui para a gente no TQS. Tá? Então, aqui ó, esse B é exatamente a largura da nossa alma, que é de 9 centímetros. O H seria o H total da nossa laje, né? Contando 4 centímetros de capa, mais 8 centímetros do bloco. Então, esse é H que ele está mostrando de 12. Tá? Uma outra informação seria a inércia que ele também mostra aqui. Né? Então, a inércia em torno do eixo Y aqui, ele está mostrando, né? 0,2422 vezes 10 a menos 4 metro elevado à quarta. Tá? A inércia em torno do eixo Z. E uma outra informação, é claro que as informações mais importantes são essas aqui, tá? De geometria. O B, o H, altura total, esse BCS, que seria a nossa largura colaborante, tá? Da nossa nervura. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando que vale 42 centímetros, que é o BCS, BCS 0,42 metros. E aqui o HCS, que seria a altura da nossa capa, que é de 4 centímetros. Tá? Então, é isso que ele nos fornece quando a gente para o mouse em cima da barrinha. A mesma coisa aqui desse trechinho que ele considerou como sendo um trecho ali meio que maciço. Então se a gente analisar, ó, o nosso B, que seria essa largura, é de 17,5 centímetros e o H total de 12 centímetros. Tá? Então ele fez essa consideração ali como se fosse um trecho, né, que sobrou ali um trecho maciço dessa laje. Tá? Ainda, na viga a mesma coisa, se a gente parar em cima da nossa viga, ele vai fornecer as informações aqui correspondentes sobre ela. Então, olha lá, o tipo viga, o B de 0,15, né, que seria 15 centímetros, e a altura total de 35 centímetros, né, bem como os dados com relação à inércia. Então, seriam esses dados que você consegue pegar quando você para o mouse em cima da barra. E é importante analisar isso, tá? Porque às vezes você vai fazer algum cálculo, comparar com algum cálculo manual, você já vem aqui e pega os dados referente à largura que está sendo considerada, da nervura, a altura, a largura da mesa colaborante. Então você consegue ter essas informações de maneira bem mais simples. Tá? Além disso, analisando o nosso pórtico agora. Então vamos entrar lá no nosso pórtico. Estado limite último, e como mostrado rapidamente na aula anterior, ele fornece os esforços tanto para as vigas quanto para os pilares. Tá? Então, para dimensionamento das vigas, o TQS ele vai pegar esses dados aqui para fazer esse dimensionamento lá das armaduras, para ver se a seção resiste ou não a esses esforços de flexão, né, devido à flexão, os esforços normais, tanto de tração quanto de compressão no concreto. Então, ele vai pegar nesse pórtico aqui essas informações. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver os momentos em mx, né? Então, diminuindo a escala aqui, a gente consegue ver, né? Seria aquele momento torsor que a gente já tinha observado lá na grelha. Só que o que ele vai utilizar para dimensionar a viga devido a esse momento torsor é através do que está mostrando aqui no pórtico. Tá? A mesma coisa para o momento MY, que foi o que a gente estava anteriormente. E o momento MX aqui, né? Em torno do eixo Z. Além disso, né, esse momento MZ aqui, a gente pode pegar ele e analisar no pilar aqui, ó. Então aqui a gente consegue observar as barras dos pilares, né? A gente pode diminuir aqui qual está sendo os pavimentos que está sendo visualizado. Vamos levar até o primeiro pavimento só. Então eu vou deixar de 0 até 1. Na verdade, de 0 até 2, né? Diminuir a escala. E aqui ele mostra nessa direção o momento no pilar. E se a gente mudar aqui, na outra direção no pilar aqui também. Tá? A força em Z. Então ele mostra a força normal nos pilares aqui. Na verdade, em Z não, né? Seria em Y aqui, ó, com relação ao eixo Y. Então ele está mostrando essa força normal, na verdade, pessoal, a gente pode analisar, seria aqui em Fx, né? Que é
o que está sendo mais coerente aqui com realmente com os esforços normais, o esforço de compressão que está sendo causado nesse pilar aqui. Tá? Os outros, né, vocês percebam que deu uma ordem de grandeza muito menor. Né? Então, realmente, o esforço de compressão é devido a esse Fx. Tá? Bom, então, a priori seria isso. Né? Aqui também é possível observar os deslocamentos, né? Mas lembrando, assim, o deslocamento no pórtico, né, ele é mais interessante a gente analisar quando a gente tiver ação de vento, quiser analisar a estabilidade, de certa forma, global do nosso projeto. Para analisar as deformações ali nas vigas e nas lajes, é mais interessante a gente analisar lá pela grelha, fazendo a análise não linear, que foi o que a gente já citou anteriormente. Tá certo?